Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na TV mais feliz do Brasil, SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades do Alto Tietê. No nosso Sob Pressão, que vai ao ar todos os domingos, logo após o programa Silvio Santos e a série Titãs. No programa de hoje, eu recebo um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, o jornalista, apresentador e consultor de comunicação, Marcelo Espanha. Fique comigo. E nos estúdios do SBT em São José dos Campos, afiliada do SBT TH+, por Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades do Alto Tietê, eu tenho a honra de receber um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, o jornalista, apresentador, consultor de comunicação, Marcelo Espanha. Marcelo, seja muito bem-vindo e a partir de agora você está sob pressão. Obrigado, Fabrício. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos nessa, estou pronto. Marcelo, e para começar de leve, né, eu quero saber um pouquinho sobre o seu sopro inicial para o jornalismo. Né? Eu sei que você é da nossa amada Lorena, né, uma cidade muito que eu tenho afeto ali no Vale Histórico. E começou ali, esse chamado para o jornalismo? Começou. A semana não é muito boa para falar por que eu virei jornalista. Tá, mas nós vamos falar sobre isso também. Mas eu sou um apaixonado, louco, apaixonado por esporte. Então eu fiz jornalismo para ser jornalista esportivo. Né? Era um sonho muito concreto, assim. Para que você quer fazer jornalismo? Não pensava em jornalismo político, em jornalismo econômico, era jornalismo esportivo. Então a minha paixão pelo futebol, não tive qualidade para ser jogador, para estar ali no campo, era estar envolvido com esse meio por meio do jornalismo. Então foi uma vocação muito convicta. De fato, assim, queria estar no jornalismo. Mas isso garoto já? Garoto e seguiu. Nunca pensei em ser outra coisa. Nunca imaginei fazer outra coisa que não fosse o jornalismo esportivo. Depois mudou aí, os caminhos foram mudando um pouco, mas o esporte continua na paixão, sem dúvida. Agora, nós somos de uma época, obviamente que você é muito mais novo do que eu, muito mais novo. Onde não existia essa história do algoritmo, do Google, da inteligência artificial. Né? A televisão era o principal veículo de comunicação no sentido da reverberação imagética e de abraçar as cidades. Né? E, nesse sentido, a sua imagem era muito presente, porque você chegou a dar início a... Olha, ele é um pouco mais novo do que eu, mas deu início às transmissões da Vanguarda aqui, né? O primeiro programa. Primeiro ao vivo da Rede Vanguarda, quem fez foi eu. Como é que era essa loucura? Era uma loucura, era muito bacana. Assim, é difícil explicar, porque parece um pouco papo de velho, né, Fabrício? Se não é assim, faz pouco tempo. Faz Historicamente o quê? pouco Isso, tempo. 20 anos. 20 assim, anos. 20 anos é muito tempo, mas para a história não é nada. Né? E há 20 anos você lembrar que você não tinha um celular, que você não tinha a possibilidade de entrar ao vivo de onde você quisesse, né? Para você fazer uma entrada ao vivo, você tinha que ter um caminhão lá que custava, sei lá, $1 milhão, com um engenheiro numa torre, 2 engenheiros no carro, era uma loucura. Mas eu falei uma da estrutura financeira gigantesca. Porque eu me lembro dessa cena, né? O próprio Boni assistindo, né? Sim, à época, o nosso governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, né? E você deu início numa matéria externa nessa... Isso, foi a gente mostrando os próprios bastidores da TV, apresentando para os telespectadores como era essa nova TV, e aí o Boni realmente estava lá no switch, participando de tudo. Foi muito bacana, porque eu acho que a figura do Boni é uma lenda na TV brasileira. É um dos grandes nomes, um dos nomes da história. Eu acho que é Silvio Santos e Boni. Eu acho que estão ali, né, o Silvio Santos obviamente da apresentação, frente, né? E ele nos bastidores, né? E havia uma expectativa muito grande, né? O que esse cara vai fazer aqui, como é que vai ser essa TV dele... E realmente o clamor era muito grande. Hoje é difícil as pessoas entenderem isso, porque com a rede social, né, todo mundo hoje tem o acesso, tem a vez, tem a voz, e na época não. Né, para você aparecer de fato, você tinha que ter um espaço numa televisão. Ô Marcelo, mas você sabe que eu sempre falo isso com o meu telespectador, né? A rede social é um veículo de relacionamento, não é? E aí o brasileiro, especificamente, transformou em comunicação, né? Porque nós temos muitos problemas, principalmente com fake news e com a comprovação da notícia e do que está sendo veiculado, principalmente agora com essa invasão das inteligências artificiais em todo e qualquer conteúdo, né? Muitas vezes você não sabe nem
se a imagem é correta, quanto mais a matéria que está sendo veiculada, né? Eu trabalho hoje com treinamento, palestra, né, Fabrício? Eu falo, sim, demais sobre isso. Óbvio que a rede social, ela democratizou. Ela deu vez e voz para muitas pessoas e essa é a parte super bacana. A parte muito ruim é que eu, por mais que eu tivesse, sei lá, 20 anos de carreira, eu não podia colocar na TV aquilo que eu queria, né? Existiam filtros até a matéria ir pro ar. Então, eu estou fazendo uma matéria sobre o Fabrício. Eu chegava lá, eu tinha um editor que perguntava, mas você ouviu a versão dele? O que ele te falou? Vamos encaixar melhor. Então, esse filtro, ao contrário do que as pessoas pensam, não era algo antidemocrático. Era algo para assegurar que proteger, as duas versões, né, fossem ouvidas. Porque com todos os defeitos que a TV tinha, algo que eu posso bancar e posso falar é o seguinte, ela sempre ouvia os dois lados. Isso, Sempre. Isso em todas sempre. as emissoras que você já Todas as passou. emissoras que eu trabalhei. Eu, assim, 25 anos de carreira, eu nunca pus uma matéria no ar em que as duas versões não fossem ouvidas, a não ser que a pessoa não quisesse. Então, assim, olha, procuramos o Fabrício, ele não quis falar sobre o assunto, ok. Mas ele era procurado e ele verbalizava que ele não queria falar. O problema da rede social é que eu coloco o que eu quero. E aí vem um grande erro, e aí o Japão, é polêmica, é sob pressão o programa, que é o fato de uma frase que para mim é uma das mais infelizes do tempo moderno, que é o seguinte, a rede social é minha, eu faço nela o que eu quiser. Não. A rede social é sua, você faz nela aquilo que a lei permite que você faça. Você não pode, porque você tem um carro, de repente você tem uma Ferrari aí que dá 300 por hora, você fala o seguinte, a Ferrari é minha, eu ando na velocidade que eu quiser. Não. Se você até pode acelerar, mas você vai estar sujeito a multa, a um atropelamento, a responder por um homicídio, porque existem regras de trânsito. Então esse pensamento do carro é meu, eu ando na velocidade que eu quero, trazendo para a rede social, é o jeito que muita gente pensa. Então a regulamentação, ela não tem absolutamente nada a ver com o processo antidemocrático. A regulamentação é para falar o seguinte, olha, isso aqui não é terra de ninguém. Não é porque você está na rede social que você vai falando o que você quer, como você quer. E isso não tem nada a ver com tirar o seu direito de falar. Mas precisa ter um pouquinho, precisa ter um jogo combinado, uma regra. Até porque, né, como é uma rede de relacionamento que se tornou uma fonte de comunicação e que a gente interage com milhares, às vezes milhões de pessoas. Né? E eu acho que a reputação é o que a gente tem de mais precioso na vida, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Marcelo Espanha, Sob Pressão. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Sob Pressão, todos os domingos, no fim de noite do SBT, logo após o programa Silvio Santos e a série Titãs. No programa de hoje eu recebo um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, Marcelo Espanha. Marcelo, eu quero saber agora um pouco mais sobre pressão. Na sua atividade como jornalista, você já correu risco de morte? Já corri risco de morte fazendo alguns momentos, né? Eu fui repórter do Fantástico por alguns anos aqui, estando na Vanguarda, e certa vez fiz uma denúncia num presídio em Tremembé, em que o diretor facilitava a entrada de drogas e armas lá dentro. E no outro dia eu estava tomando café na padaria e chegou atrás de mim um cara falando, você sabe de quem você falou ontem? Vamos lá fora comigo pra gente conversar. E ali eu fiquei com medo de morrer de verdade. E uma outra vez que a gente estava na cadeia do Putim ali perto de Aparecida, não aqui de São José, e fazendo uma busca lá no Matagal, que tinha uns foragidos, e a gente se perdeu. Eu e o Carlinhos Almeida, cinegrafista, e a gente ficou ali, polícia de um lado, os bandidos de outro, e a gente perdido também. Foram os dois momentos assim que eu fiquei com medo. Mas você chegou a estar numa cobertura jornalística no Haiti também, Sim. né? Aí Como é que foi tipo de medo, né? Ali essa realmente, imersão? assim, fazer parte de uma guerra é algo que traz marcas para sua vida, né? Eu acho que é impossível você voltar de um conflito da mesma forma que você chegou. Para mim tem uma imagem muito marcante ali, não era medo de morrer, não. Agora, você também teve uma grande alegria na sua carreira, que foi cobrir uma Copa do Mundo, né? A gente que está nesse momento agora de tristeza, né? Sim. Como é que foi estar na Copa do Mundo, alcançar algo que desde criança você buscava? Eu acho que foi a concretização de um sonho, né? De verdade. Por mais que seja piegas e pronta essa frase, mas ela é muito verdadeira e vem muito do coração. A realização de um sonho.
porque eu consegui ali, por exemplo, estar na cobertura de uma semifinal entre Holanda e Argentina, vendo o Messi, que para mim é o maior jogador da minha geração que eu vi jogar, ali em campo. É fantástico, né? Fantástico, assim. Marcelo, nós falamos aqui, né? Obviamente que você acaba sendo vinculado à sua participação na Globo, até pela reverberação de audiência que ela ainda... Época, né? E você foi dispensado da emissora de uma forma até considerada muito torta, né? Porque foi logo após o desligamento da Michele Sampaio, que foi um caso que repercutiu em todo o Brasil, instigando uma movimentação de quem defende a prática do jornalismo, dos sindicatos, contra o assédio moral. Né? Como que foi esse momento da sua vida? A minha demissão foi muito tranquila, Fabrício, para ser sincero, porque eu já tinha um momento em que a empresa estava construída, a TV sabia, né, do nosso trabalho no mercado privado, então não era nada feito às escondidas. E foi logo 3, 4 dias depois da Michele, que o da Michele, sim, foi um caso muito marcante no Brasil todo, né? Um caso clássico, categórico de gordofobia, com todas as provas possíveis, com o processo vencido por ela. E realmente uma página ruim dessa história tão bonita, né? Olha, hoje você atua no mercado privado, né? Principalmente na consultoria de comunicação. Sim. E tem uma frase que você sempre leva à frente, que é: quem sabe se comunicar lidera. Como é que é esse trabalho? Poxa, assim, Fabrício, vou fazer um teste com você e com o telespectador, assim. Pensa num líder que você gosta. Todo mundo não precisa falar quem é, mas tem um líder que você gosta, que você admira. Se tem língua presa ou não preciso falar. A primeira pergunta é essa, o quanto ele é bom de comunicação. Normalmente, essa pessoa que lidera, que arrasta a multidão, que é querida na empresa, que é uma liderança natural, nem sempre no crachá, no cargo, mas entre as pessoas, é o comunicador bacana. E a Comunicarte entra nessa estratégia? Entra exatamente nessa estratégia. Nosso foco especialmente é trabalhar com treinamentos de comunicação. Então a gente treina pessoas, líderes, mas também times. E graças a Deus hoje estamos em muitas multinacionais aí e também atendendo servidores municipais. Bom, terminando o nosso programa, ano eleitoral, ano importante, 2026. Você é muito conhecido pelas coberturas eleitorais, pelos debates, né? Ainda há tempo para uma terceira via ou esse processo vai se manter nessa polarização que nós estamos vendo aí? Análise do jornalista. Acho que nenhum tempo. Acho que não dá tempo de comunicar com o Brasil uma nova ideologia, um novo personagem. Né? A gente às vezes vive na nossa bolha e acha que a gente que é aqui de São José dos Campos, Taubaté, a gente acha que o nosso mundo é o estado de São Paulo, Vale do Paraíba. Né? E o Brasil é muito grande. E você comunicar um novo nome, uma nova ideia para esse Brasilzão todo, é um trabalho de 4, quem sabe 8 anos. Não é um trabalho de 2 meses. Nesse sentido, qual a importância de, pelo menos, elegermos representantes regionais para os parlamentos que representem a RM Vale, Marcelo? É fundamental. Assim, eu fico muito triste, porque eu gosto de comunicação, gosto de política, né? E fico muito triste de ver a pífia representatividade que a gente tem. Não é agora, não é nesse mandato, ao longo de décadas. Né? É extremamente lamentável, porque o Vale é muito forte, o Vale é muito poderoso. A RM Vale, a gente vê regiões tão menores, com uma representatividade tão maior, que a gente fica com dor de cotovelo. Eu sou um defensor nato. Uma campanha para o voto regional é fundamental nesse momento. Pode contar comigo, eu sou assim, assino embaixo, porque é fundamental para a gente ter representatividade de fato. E eu não estou falando só de Assembleia do Estado, não. Estou falando de Câmara também. Federal. Câmara Federal. Precisa ter representante lá em Brasília, olhando para cá, falando da gente, brigando pela gente. Sou muito a favor disso. Olha, eu queria agradecer demais a sua participação no nosso programa. E a última pergunta, já que nós somos desclassificados nas oitavas de final, quem é o grande campeão da Copa do Mundo FIFA 2026, na sua análise de jornalista esportivo? França de Mbappé. Olha aí. Vamos conferir e ver se toda essa experiência ao longo de quase 2 décadas e meia de jornalismo reverbera mais do que os resultados das apostas nas bets. Futebol não é assim, né? Que é um dos grandes problemas também, mas fica para um outro programa. Fica. Muito obrigado pela presença. Fabrício, obrigado, viu? E a gente se vê no próximo domingo. Até lá.